Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. É um privilégio conhecê-los, mas principalmente adorar ao nome do nosso Deus, juntamente com os meus irmãos. Estou muito feliz, muito grato por esta porta que se abre. Eu quero aqui já agradecer a Deus pela vida do pastor William, a pastora Vasti, os nossos irmãos aqui da tribuna, presbítero Valtinho, presbítero Wagner, os diáconos, todo o corpo ministerial que nos acolheu de uma forma tão carinhosa, tão especial nesta noite. Eu quero agradecer também a Deus, louvar a Deus pela vida do nosso irmão Robson, que foi a pessoa que Deus usou como um canal de bênção, como um instrumento para que estivéssemos aqui compartilhando algo da parte de Deus. Amém? Quantos estão sedentos por ouvir a voz de Deus nesta noite? Então eu te convido neste momento a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, em seu capítulo de número 2. Após encontrar o capítulo 2, localize o versículo de número 28. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 28. Eu não posso deixar também de agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Noemi, o pequeno Estevam, que está com 4 anos, pentecostal, assembleiano. Nós servimos ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, e pela misericórdia do Senhor, nós estamos trabalhando, auxiliando o nosso pastor, como co-pastor na congregação do Parque São Bernardo. Então quero deixar aqui registrada a saudação do meu pastor, pastor Jolino, da nossa irmã Adeilda, a toda a igreja Assembleia de Deus das Nações. Os irmãos recebem? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Eu gostaria que todos os meus irmãos e irmãs repetissem a parte A deste versículo até a expressão permanecei nele, no 3. 1, 2, 3. E agora? Permanecei nele. Com a graça de Deus, na dependência do Espírito Santo, nesta noite nós entraremos num terreno muito especial no mundo espiritual, que é o tema da nossa salvação, da nossa redenção em Cristo Jesus. E todos nós, salvos em Cristo, devemos compreender, devemos entender que a nossa redenção significa uma tríplice libertação. Quando nós olhamos para autores conhecidos como John Stott, em sua obra A Cruz de Cristo, ele aponta ali para essas 3 dimensões da obra salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando nós olhamos para o passado, nós encontramos a bênção da justificação, isto é, a libertação da condenação do pecado. Quando nós olhamos para o presente, nós também encontramos uma libertação, mas agora é uma libertação da influência do pecado sobre as nossas vidas. Mas quando nós olhamos também para o porvir, para o futuro, nós encontramos também uma salvação, que a Bíblia Sagrada vai intitular como a glorificação. Quando finalmente nós estaremos de uma forma plena e definitiva
libertos da presença do pecado em nossas vidas. E não somente os autores consagrados da teologia, especialistas no Novo Testamento apontam para essas 3 dimensões da nossa redenção em Cristo Jesus, mas quando nós olhamos para os escritos do Novo Testamento, nós encontramos 3 expressões que nos chamam a atenção. Em dado momento, o autor bíblico está sinalizando de que nós fomos salvos, mas nós encontramos também a expressão de que nós estamos no processo de salvação. Mas nós encontramos também a expressão apontando para o futuro de que nós seremos salvos. Ora, como compreender isso se a Bíblia Sagrada está ao mesmo tempo afirmando de forma categórica que nós fomos salvos, nós estamos no processo de salvação e nós seremos salvos? Como compreender essas 3 dimensões? E nós encontramos Paulo falando da salvação no passado, Tito capítulo 3, verso 5, ali ele fala que nós fomos resgatados, de que não foi por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, isto é, passado. Mas quando nós olhamos agora para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, ali diz que nós estamos sendo salvos pelo poder de Deus, isto é, presente. Filipenses capítulo 2, verso 12, diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, isto é, presente. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 5, verso 9, nós encontramos ali uma expressão que aponta para o futuro, de que nós seremos, por Ele, salvos da ira. E em todos os escritos de Paulo nós encontramos este processo da salvação apontando para o passado, presente e futuro. Quem não se lembra de Paulo escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E para evidenciar, para demonstrar a manifestação deste poder, Paulo começa tratando da realidade do pecado, capítulo 1, apontando para a realidade do pecado entre os gentios, capítulo 2, a realidade do pecado entre os judeus, filhos de Abraão, capítulo 3, versículo 23, Paulo conclui, apontando para o fato de que gentios e judeus foram afetados pela realidade do pecado. Por isso que ele diz no verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o meu coração se alegra porque a partir do versículo 24 de Romanos, Paulo agora começa a apontar não para o problema da humanidade, que é o pecado, mas para a solução. E ele começa a fazer uma bela exposição da doutrina da justificação pela fé. Capítulo 4, capítulo de número 5. E agora, iniciando o capítulo 6, ele começa a falar da salvação no presente. Então entenda que ele começa apontando acerca do principal problema da humanidade, o pecado. Fala da justificação, isto é, a libertação da condenação do pecado, para aqueles que crêem em Cristo Jesus. Mas entendendo também que o leitor ali na igreja de Roma poderia entender errada a doutrina da justificação pela fé. Ele fala também da necessidade, da urgência da santificação. Ou seja, a salvação operada no presente em nossos dias. E é por isso que ele começa com uma pergunta, usando uma técnica pedagógica chamada diatribe, onde o mestre pergunta e responde. Ele diz: permaneceremos, pois, no pecado para que a graça superabunde? Ou seja, nós devemos permanecer na vida de pecado para recebermos mais da graça de Deus? E ele mesmo responde dizendo: de forma alguma. E agora ele vai sinalizar, ele vai exortar, ele vai
agora apontar para a igreja de Roma que nós somos libertos da condenação, mas no presente nós precisamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, com auxílio do Espírito Santo. E agora no presente, sendo libertos da influência do pecado. Mas Paulo também em Romanos capítulo 8 vai apontar não somente para a santificação, mas para a glorificação. E nós aguardamos esse dia, quando de forma definitiva, eu, você, todos aqueles que perseverarem no caminho do Evangelho, nós receberemos um corpo glorificado. Quem pode glorificar ao Senhor por esta palavra? Mas quando nós olhamos para os escritos de João, nós encontramos de uma forma muito didática e pedagógica que João ele vai também trabalhar o tema da salvação em 3 tempos. Quem foi João? João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Salomé. Todos nós sabemos que ele fazia parte do grupo mais íntimo dos discípulos de Jesus Cristo. Aliás, foi o único discípulo que esteve ao pé da cruz até o último instante. E a Bíblia Sagrada aponta que João, após a ascensão de Jesus Cristo, ele tornou-se um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Isso fica evidente no registro de Lucas, em Atos dos Apóstolos, e também Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, verso 9. Mas João não somente foi usado por Deus como um líder, ali no início, no nascedouro da igreja, mas o Espírito Santo usou a vida do apóstolo João como um autor inspirado. E ele teve o privilégio de escrever 5 livros no Novo Testamento. E é interessante notar que na medida que nós avançamos na leitura bíblica daquilo que o Espírito Santo revelou a João, nós percebemos a revelação bíblica na progressão da nossa salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. No Evangelho, João tem o objetivo de apontar para a pessoa de Jesus Cristo, demonstrando que ele é o Messias, o Salvador. Nas epístolas, João já está escrevendo aos salvos para encorajá-los a perseverarem na doutrina de Cristo. E quando nós chegamos agora no cume da revelação que o Espírito Santo dá a João no livro do Apocalipse, agora já com o objetivo de nós perseverarmos até a volta de Jesus Cristo. Quando olhamos de uma forma mais detalhada para o Evangelho de João, ali nós entendemos que Jesus, ele equilibrou o investimento na vida das pessoas, tanto de uma forma pública como particular. Do capítulo 1 ao capítulo de número 12, Jesus está atendendo as multidões. Do capítulo 13 ao 17, Jesus está com os seus discípulos. Entenda, ele operou com as multidões, mas ele também, na sua última noite, ele exortou, ensinou e encorajou aos seus discípulos, do capítulo 13 ao 17. E no capítulo 20, verso 31, nós encontramos o objetivo, o propósito, a missão do apóstolo João ao escrever o Evangelho. Ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Isto é, o objetivo de João ao escrever o Evangelho é de apontar para o pecador, para a pessoa necessitada de uma transformação em sua vida, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus. E se João estivesse num culto glorioso, cheio da presença de Deus, como o de hoje, e perguntássemos a ele: ei, apóstolo João, que evidências você pode nos trazer de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus? Ele diria: olha, Jesus só pode ser o Filho de Deus porque no capítulo 2 eu registrei que Jesus é aquele que transformou a água em vinho. O que mais, João? No capítulo 4 eu registrei que ele também curou o filho de um oficial. Mas o que mais, João?
Jesus Cristo, ele fez enquanto esteve aqui no seu ministério terreno, e João diria, olha, no capítulo 5, ele também teve um encontro com um paralítico que estava ali já há 38 anos, e mudou a sua vida, e mudou a sua história. No capítulo 6, Jesus é aquele que multiplica pães e peixes, e ainda caminha sobre o mar. No capítulo 9, Jesus é aquele que vai curar o cego de nascença. E no capítulo 11, ele vai demonstrar que tem poder sobre a vida e a morte, chamando novamente, ordenando a Lázaro: ei Lázaro, venha para fora. Aí João continuaria a dizer, pois Jesus, ele não somente fez, mas ele também se revelou. E de que forma Jesus se revelou? Jesus, ele se revelou dizendo, eu sou. Porque alguém está dizendo, alguém tenta até dizer que é alguma coisa, mas aquele que pode dizer e tem autoridade para expressar eu sou, é somente Jesus Cristo, o nosso Deus Salvador. E Jesus Cristo, ele se manifesta dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quem pode levantar as suas mãos para adorar, para glorificar aquele que é, aquele que faz, aquele que realiza? E da parte de Deus eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas aquele que é o eu sou, ele se manifesta nesta noite, se revelando a você, se revelando à sua casa, se revelando à sua família, dizendo que ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem todo o poder no mundo espiritual, ele tem todo o poder para prover as suas necessidades, porque ele é. Ele é. Aí João não somente vai escrever acerca da realidade que Jesus Cristo é o Messias, mas agora, seguindo para as epístolas, João vai me ensinar e te ensinar que a vida cristã é uma caminhada, é progresso. Aliás, é por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 1, verso 16, ele diz, olha, aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, demonstrando que alguém tomou a iniciativa de estabelecer uma aliança comigo e com você. E o mesmo que tomou esta iniciativa, ele se responsabiliza de nos conduzir, de nos encorajar no caminho. Aliás, no Evangelho é o único local, se atente a isso, que nós encontraremos a pessoa ofendida tomando a iniciativa de reatar o relacionamento, de reatar a aliança com o ofensor. E por causa de Jesus Cristo, que tomou esta iniciativa, essa salvação é operada em nós através do trabalhar do Espírito Santo. E João agora vai falar desta realidade da vida cristã em suas epístolas. É por isso que agora no capítulo 5, verso 13, ele vai escrever dizendo, olha, eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Isso no Evangelho, no capítulo 20, verso 31, ele deixou muito claro, eu vos escrevo para que creias que Jesus é o Cristo, e crendo tenhais vida eterna. Agora na primeira epístola ele está escrevendo aos salvos, olha, eu vos escrevo para que saibais, ou seja, para que tenham certeza de que vocês são salvos em Cristo Jesus. E agora ele vai dar 3 evidências daquele que verdadeiramente teve encontro com Cristo. Ele vai sinalizar que o verdadeiro crente anda em fé, obediência e amor. Na segunda epístola, um dos textos mais curtos, porém um texto muito poderoso para nos encorajar na vida cristã, João também vai apontar para o nosso relacionamento para com a verdade.
Isto porque no verso 1 ele fala que o cristão é aquele que conhece a verdade. No 4, que o cristão é aquele que anda na verdade. Mas no 9, ele aponta também para o fato de que, além de conhecer, além de andar, nós devemos perseverar na verdade. Seguindo agora para a terceira epístola, João vai evidenciar através de 2 exemplos, 2 procedimentos. Alguém que anda em fé, obediência e amor, que conhece, que anda e persevera na verdade. E alguém que está no meio do povo de Deus, mas não pertence ao povo de Deus. Eu me refiro a Gaio e a Diótrefes. Gaio como um exemplo a ser seguido, alguém que anda em fé, obediência e amor. E Diótrefes, que João escreve que é alguém que não aceitava as palavras de João, não aceitava as palavras da liderança, mas queria ter o primado, queria ser o primeiro ali naquele contexto. Portanto, após apontar a pessoa de Jesus nos evangelhos, em seu evangelho, nas epístolas ele está encorajando acerca da nossa vida cristã, nos mostrando a completa transformação que ocorre em alguém que estava morto em delitos e pecados, mas que agora tem a liberdade, a alegria de estar num culto abençoado como este, de levantar as suas mãos para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Lembre-se de quem você era. Quando nós olhamos para o nosso passado e para quem Cristo nos transformou, o nosso coração tem que se alegrar. Nós precisamos nos derramar na presença dEle, porque a transformação, ela foi enorme. Outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí o oleiro, o especialista em transformar improváveis em vasos de honra, ele foi lá fora, de um mar de barro que ele tinha para escolher, ele escolheu o barro José, o barro Maria, o barro João. O diabo trabalhava com os pés sobre as nossas cabeças, mas aí o oleiro, Jesus Cristo de Nazaré, ele interviu na minha e na sua história, e disse a nós: olha, Satanás pode até ter trabalhado com os pés, mas na olaria eu trabalho com as mãos. Pegou um barro que era desvalorizado, trouxe para essa casa de honra, perdoou seus pecados, te justificou, te deu novas vestes espirituais. Hoje você é a habitação do Espírito Santo e tem motivo de sobra ou glória para levantar as suas mãos e glorificar e enaltecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você possa dizer: ó, mas enquanto eu estava louvando, enquanto eu estava cantando ao Senhor, eu senti uma acusação do inimigo aqui nos meus ouvidos, dizendo: você não deveria estar aí, cessa o seu louvor. O Espírito Santo me faz lembrar do livro do profeta Zacarias. Ali estava o servo de Deus, o sumo sacerdote Josué, orando ao Senhor, apresentando sacrifício, intercedendo pelo povo. Aí Satanás aparece para acusar, mas eu louvo a Deus porque no mesmo cenário que Satanás apareceu, Deus intervém na história, repreende a Satanás, perdoa os pecados do sumo sacerdote Josué, lhes concede vestes limpas. A mitra da santidade que representava a autoridade tinha caído da cabeça do servo de Deus, mas Deus restituiu. E da parte do Senhor eu quero também trazer uma palavra ao seu coração: há perdão nesta noite, há novas vestes espirituais. O Espírito Santo de Deus, ele vai começar a te envolver, te abraçar, te visitar, te renovar, te restaurar, te encher. O azeite do Espírito Santo está preparado para descer sobre a minha e a sua cabeça, mas haverá renovo, haverá recomeço, haverá restauração. O diabo pensou que seria o seu fim, já lhe acusou, pensou que você iria desistir, mas a graça de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor te coloca de pé nesta noite. O Espírito Santo de Deus está na casa e irá te visitar.
E João segue agora no Apocalipse, o ápice dos seus escritos. Então perceba que é um progresso, Evangelho, apresentar a pessoa de Jesus Cristo, para que crendo nós alcancemos a salvação. As epístolas, escritas aos salvos, para que tenham certeza do procedimento correto de um verdadeiro cristão. Fé, obediência, amor. Conhece a verdade, anda na verdade, persevera na verdade. Mas agora nós olhamos para o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, nós encontramos agora algumas verdades espirituais profundas e sublimes. Em primeiro lugar, a mensagem do livro do Apocalipse aponta para o passado, o presente e o futuro. E é por isso que no capítulo 1, versículo de número 19, João, ele está registrando as palavras de Jesus. Escreve as coisas que tem visto, passado, as que são, presente, e as coisas que depois dessas hão de acontecer, futuro. Mas não somente isso, o livro do Apocalipse também revela, apresenta a pessoa de Jesus Cristo como Cordeiro vencedor. A expressão arnion, no grego, cordeiro, aparece mais de 30 vezes no livro do Apocalipse. E quando nós olhamos para a revelação bíblica acerca do cordeiro, nós percebemos que desde o Antigo Testamento, a figura do cordeiro, ela está sendo demonstrada, evidenciada, que a partir dele, a salvação seria alcançada. Eu olho para o livro do Gênesis, em seu capítulo de número 22. Ali Deus provê o cordeiro para a salvação de um indivíduo, isto é, Isaac. O cordeiro substituiu a morte de Isaac, filho de Abraão. Mas quando nós seguimos na revelação bíblica, nós encontramos agora no livro do Êxodo, no capítulo 12, verso 3, de que o cordeiro que salvou o indivíduo em Gênesis 22, ele também traria a salvação à família, representada no filho primogênito. Então perceba a revelação, o indivíduo em Gênesis 22, a família em Êxodo capítulo de número 12. Isaías capítulo 53, verso 8, também aponta uma expressão muito conhecida por todos nós, de que o nosso Messias, ele seria um servo sofredor, sofrendo por mim e por você, apontando para a realidade bíblica de que o cordeiro também seria morto, no contexto de Isaías 53, pela transgressão da nação de Israel. Indivíduo em Gênesis 22, família em Êxodo capítulo de número 12, nação em Isaías capítulo 53. Mas quando nós olhamos agora para a realidade da nova aliança, nós encontramos agora um profeta pregando, anunciando com graça, com autoridade, uma voz solitária no deserto. E ele traz uma palavra, uma mensagem de esperança. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nos mostrando que o Cordeiro é suficiente para salvar o indivíduo, mas o Cordeiro também é suficiente para salvar a sua casa, a sua família. O Cordeiro é suficiente para salvar esta nação. O Cordeiro é suficiente para salvar toda a humanidade. E você que chegou aqui amargurado, preocupado, triste, chorando, você até disfarçou bem. Você levantou as suas mãos, você cantou ao Senhor, mas você sabe que há um peso dentro do seu coração, há uma amargura na sua alma,
e você não tem conseguido descansar, você não sabe quanto tempo faz que você não dorme uma noite inteira com paz no seu coração, eu tenho uma notícia da parte do Senhor. O Cordeiro de Deus também é aquele que cura a ferida da alma. Isso porque no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, João, ele começa o capítulo chorando, lamentando, e naquele contexto ele está chorando e lamentando porque ninguém for achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Antes de encontrar a revelação do Cordeiro, ele estava chorando, ele estava preocupado, mas quando o Cordeiro se revelou, oh glória, quando ele contemplou aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, o mesmo João que estava preocupado, chorando, angustiado, questionando quem é que vai intervir na história para desatar os 7 selos, é o mesmo João que terá o seu choro transformado em júbilo, em exaltação, em glorificação. Você também entrou aqui nesta noite amargurado, chorando, triste, preocupado, ansioso, com uma ansiedade generalizada, está aqui, mas a cabeça está lá, tentou adorar, mas a preocupação está trazendo um peso para o seu coração. Da parte do Senhor, receba o abraço do Espírito Santo de Deus. O Cordeiro de Deus te faz lembrar que você é filho, que você é filha, que você tem um dono, que você pertence a Ele. Talvez o medo tenha dominado até o dia de hoje, mas da mesma forma que Jesus se revelou aos seus discípulos, em João capítulo de número 20, diz o texto, que os discípulos estavam trancados dentro de casa, com as portas cerradas, com as janelas fechadas. Aí Jesus Cristo intervém na casa, e me chama a atenção que Jesus se coloca no meio, Jesus se coloca no centro, ensinando aos discípulos: olha, até o dia de hoje, o medo que estava no centro desta casa, mas agora eu cheguei, mas agora eu me revelo, e quando eu me coloco no meio, a tristeza bate em retirada. Aí Jesus diz: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele também se faz presente nessa noite, e ele vai começar a te visitar, ele vai começar a te fortalecer. Comece a adorar o Senhor, levante as suas mãos, vai pedindo graça, vai pedindo misericórdia, porque há um bálsamo dos céus preparado para a sua vida nessa noite. E João então está sinalizando de que o Cordeiro é a nossa esperança. Mas não somente isso, ele vai terminar o livro do Apocalipse apontando para uma nova criação. E isso é interessante observar, porque a Bíblia começa relatando criação e também termina falando de criação. E quando eu olho para Gênesis capítulo de número 1, nós encontramos o autor sagrado escrevendo que havia caos, havia um abismo, era tudo sem forma, havia um vazio. Mas aí nós entendemos na revelação bíblica que diz o texto que o Espírito de Deus pairava. E quando o Espírito de Deus paira, e há a associação do trabalhar do Espírito com a ordem de Deus, dizendo: haja, aleluia, o caos, oh glória,
Qualquer realidade que é caótica, sem forma e vazia, quando o Espírito de Deus começa a pairar, e Deus decide dos céus dizer: haja, todo cenário que é de caos, todo cenário que é desfavorável, ele é transformado numa nova realidade. Pode estar caótico lá no seu lar, pode estar um cenário desfavorável também, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, mas hoje, aqui na Assembleia de Deus das Nações, o Espírito de Deus, ele também está pairando, e Deus se levanta para dizer: haja renovo, haja restauração, haja recomeço, haja novidade de vida, haja perdão neste casamento, haja reconciliação, haja libertação para este filho que está preso em cadeias de bronze. Haja. Deus brada nesta casa, dizendo: haja, transformando esta realidade caótica num cenário de bênção, num cenário favorável, e você e a sua casa irá dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. E João está falando também dessa transformação do caos que está este mundo, agora em novos céus e nova terra. Aliás, Isaías também já tinha anunciado, no capítulo 65, verso 17, de que Deus criaria novos céus e nova terra. E agora, no livro da Revelação, nós entendemos também, à luz de toda a progressão da revelação bíblica, que esta nova criação, ela é necessária pelas consequências do pecado na humanidade. Isso porque o pecado afetou o homem em sua mente, coração, em suas vontades, afetou também o homem socialmente, toda a ordem cósmica, a natureza, a criação foi afetada pela realidade do pecado. Mas o Deus que disse: haja na criação, é o Deus que tem bradado na minha e na sua vida, transformando essa realidade caótica. E no porvir nós cremos também que nós desfrutaremos dessa bendita esperança de vislumbrar, de vivenciar novos céus e nova terra. Nós não podemos perder esta esperança, e é por isso que o inimigo ele quer trabalhar na sua mente, para que você venha perder esta bendita esperança, como diz o apóstolo Pedro, trabalhando na sua mente, dizendo a você que você não tem valor, dizendo também que você é um peso na sua família, que você é fruto do acaso, que você é um acidente, que a sua vida não tem propósito ou significado. Mas isso é mentira do diabo, e o Senhor me traz aqui nesta noite para te fazer lembrar que você é herança, que você é filho, e esta dor, este sofrimento, esta luta que nós temos diariamente contra as tentações, contra o pecado, tem prazo, tem dia e hora para acabar. Porque Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz que Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que são as primeiras coisas? É tudo que se refere à nossa vida terrena e natural, mas tudo isso vai passar. Doenças e enfermidades vão passar. Esse sofrimento que você tem passado no seu trabalho, tem data para acabar, vai passar. A dor do abandono, a dor da traição, vai passar.
essa luta contra o pecado incessante vai passar. Tem data e hora para terminar, porque em breve a trombeta soará, e aqueles que estiverem firmes em Cristo Jesus receberão um corpo glorificado, e de forma definitiva nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Você é filho, você é herdeiro, e eu quero aqui fazer algumas declarações espirituais, e eu peço que para os céus ouvir, mas também para o inferno ser estremecido, que você repita essas declarações. Eu sou pecador e dependente da graça. Jesus morreu por mim segundo as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia. O Espírito Santo me regenerou pelo poder da palavra. Eu sou filho por adoção. Em breve Jesus virá. E eu receberei. Um corpo glorificado. Comece a adorar ao Senhor. Comece a glorificar ao nome do Senhor. Quando o diabo vier para te acusar, quando o diabo vier para te tentar, continue no caminho, continue perseverando, porque Ele vem. Continue a mortificar a carne, porque Ele vem. Continue a buscar a presença dEle, porque Ele vem. Continue a chorar aos pés dEle, porque Ele vem. Persevere, porque Ele vem. Se coloque de pé, por gentileza.